Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nessa manhã de domingo, no Evangelho de João. Nós temos pregado na nossa igreja, ali no livro de Efésios, mas fizemos uma pequena pausa e vamos compartilhar um texto do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13. Amém? A palavra de Deus diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço agora? O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Meus irmãos, estava buscando ao Senhor, pedindo: Deus, que palavra trazer no primeiro dia do ano? O que falar, o que compartilhar com os meus irmãos nesse começo de ano, em que naturalmente, nessa virada de ano, é um tempo de balanço, um tempo em que nós refletimos sobre o que foi vivido no ano passado e planejamos, projetamos as nossas expectativas para o ano que está começando, o ano de 2023. E algo que o Senhor tem falado ao nosso coração no ano passado, que Deus tem colocado para a gente, para esse ano de 2023, de forma cada vez mais forte, é que Deus deseja que nós sejamos uma igreja de servos e não de consumidores. Que nós sejamos uma igreja de servos e não de consumidores. Uma igreja que serve ao Senhor. Na ideia, na mente da gente, o conceito de servo como aquele que não escolhe o seu trabalho,
a forma que vai ser feito, mas aquele que recebe uma ordem e a cumpre. E se a cumpre com alegria, porque conhece a bondade do seu Senhor, ele cumpre sem ver dificuldades, sem achar que está demorando demais, que está cedo demais, que está tarde demais, que está quente demais, que está frio demais, que não dá desculpa, mas que a sua alegria é servir ao Senhor, é ter essa atitude de servo e não de consumidor, que é uma mentalidade que nos nossos tempos temos a grande tentação, risco de cairmos nessa mentalidade, porque é assim em muitas áreas da nossa vida. Nós temos canais de streaming na nossa TV, em que você entra ali, você tem centenas, se não milhares de filmes, e aí você escolhe aquilo que você acha melhor, e se está no meio, não está gostando, você muda. Você tem opções em muitas áreas, nesse mundo globalizado da vida. Os relacionamentos têm sido desenvolvidos muitas vezes para o meu prazer, para o meu consumo, e o que a palavra de Deus diz é que nós fomos feitos servos e não consumidores, gente que vem para a igreja para, em última instância, para receber apenas e dizer, olha, eu vim, aí eu gostei dessa igreja, ou aconteceu alguma coisa nessa igreja que eu não gostei, então deixa eu pegar o cardápio aqui e vou para outra igreja. Não, nós não queremos, Deus não tem colocado em nosso coração para sermos uma igreja de consumidores, não de servos. Aliás, em inglês, a palavra culto é service, serviço. Quando as pessoas vêm para a igreja, a linguagem no inglês já diz, nós estamos indo para servir. E essa precisa ser a nossa mentalidade. Sim, há necessidades do nosso coração, da nossa alma, que são atendidas, que Deus abençoa, misericordiosamente atende. Mas Deus nos fez para servir a Ele, para adorar a Ele, e nos deu um corpo, uma igreja, onde Ele quer manifestar essa nossa vocação primeira. Isso significa que a gente vai passar por alguns desconfortos, talvez algumas injustiças, talvez até algumas humilhações. Mas essas coisas só vão ganhar vulto, grandeza, só vão realmente influenciar a nossa vida se nós tivermos um conceito errado sobre o que é serviço e a quem nós estamos servindo. Nós não estamos servindo nessa igreja ao pastor André, de jeito nenhum. Nós não estamos servindo a Igreja Presbiteriana da Barra, a placa, mas nós estamos servindo ao Senhor. E é por isso que quando a gente marca algum trabalho comunitário, alguma coisa que envolva muitas pessoas, que a gente gostaria que tivesse aí muita adesão, e de repente as pessoas não aparecem, a gente fica com o coração entristecido, a gente no fundo diz, poxa, mas só veio eu, ou não veio quase ninguém, porque a gente fica na expectativa de no fundo, as pessoas estarem também, e de uma certa maneira que as pessoas olhem, vejam aquilo dali, quando a nossa alegria precisa ser dizer, Deus, eu vim, eu estou aqui para servir o Senhor, e eu estou tão feliz, e a minha tristeza é que os outros irmãos não compartilham dessa oportunidade. E orando e pensando sobre esse serviço que Deus tem colocado em nosso coração, nós temos entendido, e Deus nos direciona com muita facilidade para esse texto, em que Jesus, aí na última parte do seu ministério, em que ele se reúne com os seus discípulos, e ele, nessa dinâmica que é própria dele, fazer uma coisa material, dramatizar de forma física, material, uma verdade espiritual. Assim ele faz na Santa Ceia, quando ele pega o pão, divide, distribui, e o vinho da mesma forma. Aquela realidade material que é compartilhar, transmitir uma ideia espiritual, da mesma forma ele faz isso. Quando ele sentado ali, é o texto que nós lemos, ele se levanta, e a Bíblia não diz se ele explicou o que ele estava fazendo, mas a impressão que dá é que ele simplesmente levantou da mesa e foi ali para
um lugar onde havia uma bacia e uma toalha e água disponível. E ele tira a capa, tira a roupa de cima, se hoje em dia fôssemos contextualizar um casaco ou um paletó, a parte de cima aí do terno, e ele tira e fica só com a camisa, e ele pega a toalha, amarra na cintura, e quem sabe os discípulos se entreolharam e falaram assim: o que o mestre está fazendo? Ele amarra ali aquilo que não era próprio aos senhores, aos donos da casa, aquela atividade, mas antes aos servos. Ele amarra na cintura, pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés, um de cada vez. Eu fiz um cálculo rápido, eu acho que em 2 a 3 minutos a gente consegue lavar o pé de alguém. E vamos colocar aí 2 minutos para lavar o pé de cada pessoa, de cada discípulo, daí 24 minutos, meia hora naquilo dali, eles olhando, conversando ali baixinho, tentando entender o que era aquilo. Enquanto Jesus chocava os discípulos com aquela atitude, um deles se levanta, Pedro, e fala: Senhor, o Senhor que vai lavar os meus pés? Não, Senhor, deixa eu ajudar o Senhor, acho que o Senhor está trabalhando muito, o Senhor não está entendendo. Eu que tenho que lavar os pés, o Senhor está invertido. E Pedro escuta as palavras amorosas de Jesus dizendo: o que eu faço agora, você não está entendendo. Eu sei que você não está entendendo, Pedro. Você é muito animado, você é muito de iniciativa. Mas calma, depois você vai saber, você vai compreender. E aí Pedro insiste, fala: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E aí Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, Pedro, significa que eu não tenho parte com você. Bem, então se é assim, o Senhor me ganhou nesse argumento, mas não lava só os pés não. Lava as mãos, a cabeça, lava tudo. Calma, Pedro. Conhece gente assim? Que é desesperado nas informações. Calma. Deixa eu falar contigo, o seu coração, tranquilo. Quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Não estou entendendo nada mesmo que ele falou, devem ter pensado os discípulos, mas não todos, eu também não entendi, e segue aí. E aí depois de ter gasto aquela quase meia hora lavando os pés, e aí ele tira, podemos imaginar, guarda ali a bacia, tira ali a toalha, e aí ele fala: e aí, entenderam o que eu fiz? Será que vocês compreenderam mesmo o que eu fiz? E aí, olha que coisa interessante, um jogo de palavras, que no original também aparece assim. Ele diz: vocês me chamam mestre, o que ensina, e Senhor. E Jesus diz: ora, se eu sendo, como é que Jesus responde? Senhor e mestre. Os discípulos olhavam para Jesus, e esse registro é importante para a gente ver que em muitos textos eles falam: você é um mestre, você é um mestre. E quando eles começam a entender que ele não era só alguém que ensinava, mas era o Senhor, o dono deles, eles despertam para isso. E Jesus aponta isso aqui no registro de João: vocês me chamam de mestre, aquele que ensina, e Senhor. E Jesus fala: vocês têm razão, mas eu sou o Senhor primeiro. Primeiro vocês obedecem, depois vocês entendem. Primeiro vocês aceitam a ordem, meio que sem entender, mas confia, eu sou o Senhor, o bom pastor, que cuide de vocês. E eu sendo o Senhor e mestre, lavei o pé de vocês, então façam a mesma coisa uns com os outros. E é o que Deus tem colocado em nosso coração, nessa mentalidade de serviço, de servos, para a nossa igreja, para que a gente sirva uns aos outros, lave os pés uns dos outros. Que Deus remova da nossa mente, do nosso coração, o pensamento de que ele ou ela que tem que vir falar comigo e pedir perdão. Que é isso? Eu estou com razão? Não, não é essa a dinâmica, não é esse o princípio da palavra de Deus. Alguém errou com você? Deus é tão gracioso que faz transbordar o azeite da presença dele em você, que é você que vai com a pessoa e lava os pés dela. Mas a gente não faz isso na nossa própria força. É só Deus é quem faz. Aliás, Jesus já sabia, Jesus compreendia, e ele lavou os pés dos 12, inclusive de Judas.
Vamos falar a verdade. Se a gente soubesse que tinha alguém aqui, esse daqui, eu tenho certeza que ele está me traindo, está me apunhalando pelas costas. A gente ia lavar o pé dele? Olha, acabou a água. E aí dava um jeitinho e pulava. Ih, esqueci, depois a gente lava, Judas. E na hora de partir o pão, partiu e deu também para Judas. Jesus está falando, a gente veio para servir. E não é só aqueles que agradam a gente, também aqueles que nos traem. É o desafio da palavra de Deus. E ele diz, o servo não é maior do que o seu senhor. Então, se o seu senhor lavou os pés dos outros, vocês que são servos, lavem também. Se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados se vocês as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, mais uma vez, pois eu conheço aqueles que eu escolhi, e ele fala, isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. É possível ser servo? É possível. É possível servir ao Senhor, como diz a palavra, com alegria, com um transbordar do coração, com o sentimento de que é um privilégio servir ao Senhor. É possível, porque essa é a dinâmica da palavra de Deus. Toda vez que Deus nos dá um imperativo, uma ordem, alguma coisa que Ele manda a gente fazer, antes disso Ele nos dá um indicativo. Ele fala, olha, eu te dei as condições, esse é o indicativo. Por isso, porque eu já te dei as condições, eu já morri na cruz do Calvário, eu já salvei você, eu já te dei o meu Espírito Santo, agora eu te dou uma ordem. Quando Jesus está com os discípulos ali, em Mateus no capítulo 28, e ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu estou aqui com vocês, por isso vão e façam discípulos, eis que estou convosco todos os dias, vocês não vão fazer nenhuma ordem, cumprir nada na sua própria força, porque se for fazer na sua própria força, vão estragar, vão bagunçar, não vai dar certo, vai dar tudo errado, e aquilo que você começa fazendo com boa intenção, se fizer na sua força, vai estragar. Mas toda vez que ele dá uma ordem, ele dá também a condição. Toda vez que dá um imperativo, ele dá um indicativo. E esse texto também nos é didático, quando ele diz como nós podemos ser servos, que condições ele já nos dá. E os primeiros versículos têm um verbo que é muito importante, eu quero convidar você a olhar novamente ali, que é o verbo saber. Versículo 1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Versículo 3, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Jesus faz o que faz porque ele sabia, ele tinha consciência do que estava fazendo. Ele não faz o que faz aleatoriamente. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida, para servir com consciência, sabendo que em Cristo nós temos condições de servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros e cumprir aquele mandamento que Jesus deixou para a gente. O que nós precisamos saber para viver como um servo de Cristo? O que nós precisamos ter em mente, ter na nossa consciência, na nossa memória, sempre vivo, sempre claro, brilhante, para que se a gente lembrar dessas coisas com o nosso pensamento e com o nosso coração, a gente vai ser transbordado do poder de Deus para fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. E a palavra de Deus traz aqui algumas coisas muito importantes nesse texto para que a gente possa servir ao Senhor. O que a gente precisa saber para viver como um servo de Cristo? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, novamente no versículo 1, diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que era chegada a hora dele. A primeira coisa que nós precisamos para servir ao Senhor com alegria, obedecer a Ele, é ter consciência, é discernir o nosso tempo. É discernir o nosso tempo. É viver uma vida de reflexão tal
que a gente saiba, Deus, eu tenho caminhado e tenho vivido nessa história, nesse tempo, de acordo com aquilo que o Senhor, que é o Senhor do tempo, tem conduzido. É uma vida de reflexão e de consciência. O Evangelho de João, ele é marcado por essa expressão que fala sobre Jesus saber qual era o tempo certo das coisas acontecer, e ele nos desafia e nos ensina e nos dá capacitação do Espírito Santo para que a gente também saiba. João capítulo 2, e olha como é que o Evangelho de João vai mostrando essa ideia até que chega nesse momento. João capítulo 2, versículo 4, Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Estava dizendo para Maria ali nas bodas de Canaã. Ele diz: ainda não é chegada a minha hora, o meu tempo. João capítulo 7, versículo 6, então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. João capítulo 7, versículo 8, vocês vão para a festa, mas eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. João capítulo 7, versículo 30, nós estamos avançando no livro de João. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. João 7, 33, Jesus disse: ainda por um pouco tempo estou com vocês, depois eu irei para junto daquele que me enviou. Jesus já está começando a dizer: olha, o tempo está se aproximando. João capítulo 8, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a sua hora. João 12, 23, a gente está chegando perto do texto de João capítulo 13, então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus discernia o tempo dele, ele sabia do tempo das coisas acontecerem diante de Deus. João capítulo 12, versículo 27, então, agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Jesus tinha consciência, discernimento do tempo que ele vivia. Ele sabia que Deus estava conduzindo a história dele aqui. E ele tinha consciência de que a história dele aqui é uma história que não se limita aos dias nesta terra, mas uma história que começou na eternidade, sendo Jesus Deus. É aquele que não foi criado e que vive e reina eternamente do passado, do tempo que nós até temos dificuldade de compreender a eternidade para o passado, e até o fim. É a grande história da salvação. E muitas vezes, quando nós nos angustiamos com as coisas do dia a dia, com as demandas que vêm para a gente, com os desafios que nós temos diante da gente, a gente se angustia porque a nossa visão de tempo é pequena, estreita, restrita. E quando a palavra de Deus diz para a gente, ali em Efésios, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo que vocês têm, aproveitando aquilo que Deus colocou na sua mão dentro dessa grande história da salvação. A sua história, o seu tempo de vida, de existência, ele não se resume do seu nascimento até a sua morte. Sim, o tempo que a gente está aqui nesse mundo é isso. Mas se a gente discerne o tempo, a gente tem consciência desse tempo cósmico, espiritual, histórico, o kairos de Deus, e não apenas o cronos humano, não apenas esse tempo que a gente conta, mas o tempo da eternidade, e saber que os nossos sofrimentos, a nossa leve e momentânea tribulação, ela é passageira, mas vai trazer eterno peso de glória para nós. Nós temos o nosso coração consolado, e a gente discerne o tempo. E aí quando Jesus, no capítulo 13, ele registra, olha, Jesus sabendo que era chegada a sua hora, ele sabia que aquele tempo em que aguardava-se o sacrifício do Cordeiro havia chegado. O tempo de Deus para a vida dele havia chegado. E aí no versículo 1 do capítulo 17,
Quando Jesus vai ao Getsêmani, ele ora ali com seus discípulos, tendo terminado seus ensinamentos no cenáculo, antes de ir para o Getsêmani, Jesus diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que eu também glorifique a ti. Eu conheço o propósito de Deus para a minha vida. Eu sei que eu vou passar por sofrimento, eu vou ser preso, açoitado, crucificado, mas eu conheço o tempo e o propósito de Deus. Viver discernindo o tempo de Deus para a gente é saber que Deus tem propósito para você. Você não está passando pelo sofrimento que você está passando, pela luta, pela injustiça, por aquilo que não deu certo, pela notícia que você não esperava, como fruto de um acaso, mas há um tempo, um propósito de Deus para a minha e para a sua vida, e podemos, e precisamos, e devemos descansar nessa certeza, na soberania do tempo de Deus. É isso que torna as pequenas crianças em adultos maduros. Você já reparou? Deve ter reparado certamente. Quando a gente é criança, a nossa noção de tempo, ela é muito confusa. A gente não sabe quanto tempo foi que aconteceu, e às vezes até as crianças usam expressões da língua que misturam os tempos verbais. Uma vez, acho que Samuel, era pequenininho, falou assim: pai, amanhã você vai lá hoje? O que ele está querendo dizer com isso? A gente foi puxando ali, ele queria dizer, não, amanhã, o que ele estava querendo dizer assim, a gente vai fazer amanhã aquilo que a gente já fez hoje. Eles misturam isso. E aí quando a gente chega na adolescência, na juventude, a impressão que a gente tem é que nós temos todo o tempo do mundo e que não há limite, que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque não vai ter consequências. E aí a gente vai ficando mais velho, e aí a gente vai começando a trabalhar e a perceber o sofrimento do mundo, e os boletos chegam e a gente fala: eita, peraí, eu não tenho todo o tempo do mundo, e eu não posso ficar virando todas as noites da minha vida, porque as coisas precisam funcionar no tempo, e a gente começa a entender aquilo que Eclesiastes fala, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e a gente discerne que a gente é limitado nesse mundo, e que Deus tem um propósito nessa nossa limitação, e esse propósito ele não se encerra nesse mundo, mas é um propósito eterno. E se a gente entende isso, que Deus tem esse propósito eterno, a gente pode viver como servo, porque a gente tem um Senhor, porque a gente não dá conta de ser dono da nossa própria vida e do nosso próprio tempo, mas Deus, o soberano, fala: meu filho, eu sei, até para a gente, com a nossa mente humana limitada, conseguir entender o que é eternidade, é difícil, a gente não dá conta, mas descansa, há um Senhor que entende, que tem um propósito para as nossas vidas, e que fala: meu filho, minha filha, só confia, vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizem bem, mas eu sendo Senhor e mestre, estou dizendo, discernam o tempo, olhem para o tempo que vocês têm, é limitado, confiem em mim, não achem que vocês vão viver para sempre sem consequências, mas saibam que há propósito para a sua vida, eu tenho guardado você, a sua família, a sua história. É preciso discernir o tempo, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz ali no versículo 3, o segundo saber que nós precisamos ter em mente. Sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Se em primeiro lugar nós precisamos viver discernindo o nosso tempo, em segundo lugar precisamos viver tendo a consciência de quem nos confiou a nossa vida. Quem tem, na verdade, todo o poder e toda a autoridade sobre a nossa vida. A versão Nova Tradução da Linguagem de hoje nos ajuda a entender com mais profundidade o sentido desse versículo. Quando ela traduz assim, João capítulo 13, versículo 3, o mesmo versículo: Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Nós precisamos saber, para viver como servos, quem é que confiou a gente a vida, quem é que tem todo o poder. Essa é uma das doutrinas mais fundamentais, basilares da nossa teologia, a soberania de Deus. Saber que Deus, Ele tem
todo o poder nas suas mãos. Quando Jesus fala ali em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está dizendo toda a autoridade. Não é uma força de expressão de dizer algumas coisas sim, outras não, mas é o que a palavra realmente quer dizer. Tudo está nas mãos do Senhor. Nada escapa ao controle, domínio, à soberania de Deus. E Jesus sabia discernir o tempo dele, e Jesus sabia que Deus tinha confiado tudo nas mãos dele. Por isso ele pode servir e lavar os pés de Judas, porque Deus tinha conduzido ele até aquele momento. Deus, eu vou lavar igual dos outros, porque é o Senhor quem conduz essa história, é o Senhor quem cuida de mim. E se precisar vir um traidor, alguém que se vai levantar contra a minha vida, que seja feita a tua vontade. Se eu preciso receber uma notícia que eu não gostaria de receber, um resultado, uma palavra de alguém, alguma coisa que eu não tinha planejado, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não foi pego de surpresa. Ele tem todo o poder, e sabendo que nós servimos a esse Deus que tem todo o poder, podemos servir com alegria e com a certeza de que, sendo guiados por Ele ao serviço, a lavar os pés uns dos outros, Ele vai continuar guiando e conduzindo as nossas vidas e o seu povo. Na tentação no deserto, Satanás, quando chega para Jesus, antes de Jesus começar ali no seu ministério, e ele fala: olha, eu tenho todos os reinos do mundo aqui diante de mim, se você prostrado me adorar, se você, em vez de reconhecer que Deus é o soberano, reconhecer que eu sou, eu vou te dar todas essas coisas. E Jesus, ele repreende com a palavra a Satanás, ele fala: não, só o Senhor que eu vou dar culto, só Ele que eu vou adorar. Mas muitas vezes essa é a tentação nossa de cada dia, quando talvez não cidades, poderes, riquezas se apresentem diante da gente, mas às vezes até essas coisas, mas quando situações da vida querem tomar o lugar de rei e de Deus na nossa vida e determinar aquilo que nós devemos ou não fazer, ou a forma como nós devemos reagir. E Deus está falando: calma, continua servindo. As condições não vão ser sempre as melhores, as mais favoráveis, as ideais, do jeito que você pensou que deveria ser. Talvez você vai ser injustiçado, mas eu sei, meu filho, eu estou sabendo. Continue orando, continue buscando. Mas Deus, eu tenho orado há tanto tempo, eu tenho buscado ao Senhor a respeito dos meus filhos, da minha família, do meu casamento, da minha saúde. Saiba que vale a pena continuar servindo ao Senhor, apesar de todas essas coisas, porque há um Deus soberano, não é pego de surpresa, não cochila, não se cansa, não é pego ali num momento, num contrapé, não tem nada, nem um fio de cabelo que cai da minha ou da sua cabeça, que o Senhor não saiba. Deus já sabe quantas vezes você já inspirou e expirou esse ano, já sabe o que você pensou. Deus sabe todas as coisas e nos trouxe até essa manhã, até esse tempo dele para as nossas vidas. E o Deus que é o soberano do ano de 2022, continua soberano do ano de 2023. Podem mudar poderes, podem mudar situações, podem mudar pastores, podem mudar contextos, mas é o nosso Deus que continua soberano. O Coliseu não pôde parar a igreja. Os nossos irmãos eram lançados às feras, mas confiavam e não negavam, porque eles sabiam que tinha um Deus que, se quisesse, ia livrar, como fez com os nossos irmãos ali no livro de Daniel, que livrou-os da fornalha porque quis, mas tiveram muitos outros que não foram livrados,
E a respeito desses, a palavra diz que são homens dos quais o mundo não era digno. Gente que foi cerrada pelo meio, mas que sabia que Deus era soberano e que estava cuidando deles. E talvez você esteja com o coração pensando: Deus, o que vai ser desse ano? Deus, é verdade, na virada do ano eu estava cheio de esperança, mas já são passadas quase 12 horas do primeiro dia, eu já estou tão preocupado com o que vai acontecer. Há um Deus soberano, por isso nós podemos continuar servindo a Ele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ainda Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do que tem todo o poder, você vai poder descansar a sua alma. E só nesse lugar, nossa alma descansará. É preciso viver com consciência, discernindo o tempo que nós vivemos, sabendo que Deus tem propósito no tempo que nós vivemos, na geração que nós vivemos, em 30 anos de Igreja da Barra, na idade que você tem, com os filhos na idade que você tem, no tempo de empresa, de trabalho que você tem, o tempo de vida que você tem. É preciso discernir a saúde, a energia, o tempo que você tem. É preciso lembrar também, saber disso com força no nosso coração e na nossa mente, que é um Deus que nos confiou a nossa vida, porque Ele tem todo o poder e Ele é o autor, mantenedor da vida, Ele que sustenta e cuida da gente. Então descansa, descansa. E em terceiro e último lugar, Jesus, no versículo 3, na segunda parte do versículo 3, primeira parte diz: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Mas a segunda parte, depois da vírgula, diz: e que, sabendo que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Jesus, ele tinha consciência do tempo, Jesus tinha consciência da soberania de Deus, e Jesus tinha consciência da sua própria identidade. Jesus tinha consciência da sua própria identidade. É o chamado de Deus para as nossas vidas. Para servirmos, para vivermos como servos de Cristo, precisamos lembrar, precisamos viver com consciência sobre a nossa própria identidade em Cristo. Em Cristo. Quando a palavra de Deus coloca esse detalhe no meio da narrativa, e esses importantes detalhes não são um penduricalho, um enfeite, mas são para a gente olhar e refletir. Ele está dizendo: olha, Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ele voltava para Deus. Jesus sabia que a identidade dele não estava naquilo que as pessoas desse mundo poderiam dizer para ele. Não estava naquela placa que foi colocada em cima da cruz: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Ele era o Rei muito maior, ele é o Rei muito maior. A identidade dele estava firmada em Deus. Aliás, o livro de João, ele é um livro que ele fala muito sobre essa identidade de Deus, quando Jesus, em muitas ocasiões, fala sobre o eu sou. Eu sou isso, eu estou dizendo, a minha identidade é essa: o pão da vida, a luz do mundo, a videira verdadeira, o bom pastor, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida. A identidade de Jesus é muito apresentada para a gente, para que a gente saiba quem Ele é, e a partir do que quem Ele é, em Cristo, sabemos quem nós somos e como somos definidos. Na tentação do deserto, em Mateus, no capítulo 4, o texto que vem imediatamente antes do capítulo 4 de Mateus, é Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, em que, quando ele sai das águas, desce uma pomba sobre ele, uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a identidade dele, ele veio de Deus. E no capítulo 4 de Mateus, no capítulo imediatamente depois, a porção bíblica imediatamente depois, quando ele é tentado, ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, ali o primeiro ataque que ele ouve de Satanás é: se és filho de Deus, será que a sua identidade é essa mesmo?
Ele tenta Satanás colocar em questão, em dúvida, aquilo que Deus havia acabado de falar sobre a identidade dele. Você é meu filho. E Satanás fala, será que você é filho? E para a gente servir a Deus com alegria e viver nessa vida de serviço, a nossa identidade em Cristo, ela precisa estar viva. A gente não pode esquecer de onde a gente veio e nem para onde a gente vai. E sim, nós temos identidades humanas. Isso é bom. Deus usa no tempo cronológico em que nós vivemos. Alguns dias atrás, nós reunidos no conselho, pensamos ali, meus irmãos, olha aqui a providência de Deus trazendo para o conselho gente diferente, com características culturais da sua identidade diferentes. Gente do Mato Grosso, o Tony, eu do Rio de Janeiro, o Emerson do Rio de Janeiro, MV de São Paulo, Francisco do Ceará e Vanderlei de Pernambuco. Cada um que veio dessas terras diferentes, trazidos pela providência de Deus, tem uma identidade, tem um olhar da vida a partir de onde ele veio, que está lá dentro do coração. Mas maior do que essa identidade da nossa nação, de onde nós viemos, de onde nós nascemos, a identidade espiritual. Porque a identidade da nossa nação como brasileiros, como cariocas, cearenses, como de qualquer lugar do país ou do mundo, ela vai terminar. Mas a nossa identidade em Cristo permanecerá para toda a eternidade. É sobre essa identidade que Deus nos chama a atenção. E é isso que precisa nos definir. E quando nós sabemos de onde viemos e para onde vamos, nós podemos servir ao Senhor. Nós não vamos nos achar pior do que os outros se a gente tiver que fazer um serviço mais simples, como lavar os pés uns dos outros. Porque eu sei de onde eu vim, não é isso que me define. Tampouco se eu tenho muito dinheiro, não vou achar que eu sou mais importante, mais rico, tenho mais privilégios do que os outros. Tampouco se eu tiver menos recursos, uma condição financeira mais humilde, vou me achar menor do que os outros. Não, porque eu sei quem eu sou em Cristo. O que me define em última instância não é a cor da minha pele, a família de onde eu vim, a história que eu tenho da minha vida. O que me define em última instância é aquilo que Deus fala a respeito da nossa própria vida. E na exposição que temos feito de Efésios, ali no capítulo 1, segunda porção, segunda perícope ali, há uma lista de itens de Deus falando, é isso que vocês são, prestem atenção nisso. Sim, vocês vieram de uma herança de pecado. Ali no capítulo 2, mais para frente, diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos alcançados. Aliás, antes de termos sido alcançados na eternidade, nós fomos eleitos, predestinados na soberania de Deus, que nós entendemos parcialmente, a gente fica batendo cabeça e brigando com os irmãos. Bons tempos quando a gente brigava por causa dessas coisas. Mas nós fomos escolhidos, eleitos por Deus, antes da fundação do mundo, predestinados. Nós fomos chamados com o seu chamado eficaz, que ninguém pode resistir àqueles que são do Senhor, escolhidos, são chamados. Essa é a nossa identidade. Eu não me ofereci como servo porque eu tive vontade. Cada vez que a gente faz alguma coisa na casa de Deus, a gente não dá glória para a gente mesmo, porque não foi a gente que se voluntariou. A gente pode até falar, não, eu senti no coração, eu quero fazer. Foi Deus quem colocou no seu coração, foi Ele quem te chamou. Ele não apenas te chamou, mas Ele te vivificou, te deu vida. Estávamos mortos espiritualmente, Ele nos deu vida. Essa é a nossa identidade. E aí olhamos para trás e pensamos, como é que eu vivia sem Jesus antes de conhecer a Ele? Nós só vivíamos porque na verdade nós estávamos mortos e a gente não tinha consciência da nossa morte espiritual. Nós fomos não apenas chamados, vivificados, regenerados,
mas nós fomos justificados, tornados justos. Não tem mais culpa, nem para mim, nem para você, nem para qualquer um que foi salvo. Você não precisa entrar mais em 2023 pensando, será que Deus vai olhar para mim e vai dizer, está fazendo isso, né? Está pensando ainda assim, mudou o ano e você não mudou? Não, a graça, bondade, misericórdia de Deus dizer, meu filho, eu conheço você, eu sei do trabalho que eu tenho feito na sua vida, mas culpa definitivamente não é uma coisa que você precisa, nem que você deve levar. Antes de deixar no altar e falar, Deus, o Senhor já pagou o preço, eu fui justificado, fui santificado, separado desse mundo e colocado nessa corrida da santificação. É assim que Ele nos define, dele nós viemos e é para Ele que nós vamos. E nessa caminhada nós seguimos, servindo ao Senhor, com essa certeza que somos servos, porque conhecemos a nossa identidade. Porque o que me define não são as coisas desse mundo, não são as coisas favoráveis ou as desfavoráveis, a sorte que eu tive, as oportunidades que apareceram para mim. Não foi porque eu estudei muito, ou porque eu tenho muita dificuldade ainda para ler. Não é isso que nos define. A nossa identidade está em Cristo. E estando em Cristo, estando nós escondidos no coração de Cristo, não há serviço algum que nós não possamos fazer. Não há humilhação alguma, injustiça grande que possa te achatar e te humilhar. Aliás, quando a gente se sente humilhado, envergonhado por alguma coisa que fizeram conosco, isso significa dizer que ainda tem muito do André aqui. Porque se eu me sentir humilhado, se a palavra de Deus diz que toda vergonha, toda culpa já foi tirada, eu posso viver em liberdade. Se alguém fala alguma coisa, eu fico ressentido, falo, poxa, ninguém me chamou, ninguém me convidou, falaram mal de mim, eu fico todo doído. É porque a minha identidade ainda se firma naquilo que as pessoas falam a respeito de mim. Agora, quando as pessoas desmarcam, quando as pessoas me esquecem, me abandonam, a gente sente, mas o nosso coração fica em paz, porque a gente não depende das circunstâncias, das palavras das pessoas para definir a nossa identidade. A gente depende e precisa depender e confiar e descansar única e exclusivamente no Senhor. O Senhor nos convida, nesse começo de ano, em 2023, ao serviço, a servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, uma igreja de servos, não de consumidores, porque vai ter dias nessa igreja, nesse ano, que vai acontecer coisa que você não vai gostar, que você não vai concordar, que vai trazer desconforto para você. E talvez nesse dia você vai pensar, acho que meu tempo aqui nessa igreja acabou, vou para outra igreja que seja melhor. E sabe o que vai acontecer quando você chegar em outro lugar? Você vai ter problema do mesmo jeito. São comunidades de pecadores alcançados pela graça de Deus. Mas nesses dias em que o desconforto, a injustiça, o não reconhecimento vier, volte o seu coração ao serviço ao Senhor. Lembrando que Deus é o soberano do tempo. E Ele nos trouxe para viver nesse tempo, para lutar, para chorar, para sofrer, mas para confiar de que Ele continua conduzindo o nosso tempo. Que a gente tenha na nossa mente que Deus, que nos conduz no tempo dEle, Ele também tem todo o poder. Não foi pego de surpresa. Se Ele quiser mudar, Ele muda a situação no estalar de Deus. A gente sabe e a gente precisa lembrar disso e descansar nessa certeza. E se você ainda se sente humilhado, não reconhecido, desanimado por causa das verdades que o seu próprio coração tem dito para você, descansa. Sua identidade está em Cristo. Lembre-se de onde você veio, quem você é e para onde você vai.
Que assim o Senhor nos dê a graça de, sabendo, lembrando dessas coisas, possamos viver como servos de Cristo, para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa manhã, em que nós, no primeiro dia do ano, podemos estar na tua casa. Por esses irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, cuida de cada um deles. Aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da minha vida, porque eu mal posso falar aos ouvidos, quanto mais ao coração. É só o teu Espírito Santo quem pode fazer. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a saber que o Senhor nos chamou para servir uns aos outros. O Senhor, que sendo Senhor e Mestre, lavou os pés uns dos outros, também nos chama a lavar os pés uns dos outros nesse ano de 2023. Mas nós não podemos fazer isso na nossa força, não ser sabendo, lembrando do que o Senhor já nos disse, que é o tempo do Senhor para as nossas vidas, que é a condução do Deus soberano nas nossas vidas, e é na identidade firmada em Cristo que nós podemos servir ao Senhor. Dá-nos a graça de termos um ano na tua presença, com coração e joelhos quebrantados e dobrados ao Senhor, diante dos desafios, diante das dúvidas, das incertezas, diante de um panorama que está diante da gente, que o Senhor conhece, nos nossos contextos familiares, nosso trabalho, nossa vizinhança, nosso país, nossa mente, nossas emoções. O Senhor conhece todas as coisas, mas que o Senhor nos ajude a, em todas essas coisas, servir ao Senhor, lembrar que é o Senhor o dono das nossas vidas, que cuida de nós. Nós oramos assim, louvando e bendizendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.